Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, TV Saudades Oficial, no TikTok, TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas! Muito obrigado por mais uma vez acompanhar a TV Saudades. Entrevista que hoje é muito especial. Recebe uma premiada atriz brasileira, no cinema, no teatro, na televisão. Converso hoje com a atriz Imara Reis. Imara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Obrigada a você por ter me convidado, né? Vamos falar de uma paixão comum? Dramaturgia? Vamos. Tá bom. Imara, eu gosto de começar sempre pelo começo. E qual é o começo? Perguntando para você quando você teve contato com a arte a primeira vez. Primeiro contato, assim, que você se lembre. Quando Ah, você, desde... de- quando você decidiu que esse seria o teu caminho, que você seria artista, e o que você fez para atingir esse objetivo? São três perguntas numa só. Então, vamos por parte. Desde muito pequena. E, aliás, eu tenho uma gênese meio parecida com a da Tânia, porque, como lá em casa, muito cedo teve televisão e tinha um programa chamado Espetáculos Tony Lux, e começava com a Virgínia Land descendo uma escadaria, eu queria ser vedete, né? Lógico que a minha família de classe média, média, Zona Sul, Rio de Janeiro, cortou a minha asa rapidinho, né? Porque, Hum. como vedete, né? Depois eu fui descobrir que eu tinha uma tia-avó que trabalhou em teatro e revista, olha só. Mas isso eu fui descobrir há bem pouco tempo. Quem era? Ah, é a tia Noca, eu não sei o nome dela. Eu sei que ela teve um caso assim muito, digamos assim, como é que eu vou encontrar um termo específico? Porque a tia Noca tinha muitas características. Meu pai contava que ela era uma tia que era totalmente, como diz o Drummond, né? Gauche, né? É. Então ela levava os sobrinhos para passear e deixava eles fazerem tudo que eles não podiam. Ela era já de revista, ela teve um caso muito escandaloso, ao mesmo tempo muito fora da curva, com um músico muito importante na época, o tal do Patápio Silva, Hum. que e, inclusive tem uma história que é muito curiosa, porque assim, um dia ele chegou na casa dela e falou assim: Eu estou pensando em me separar. Ela falou: Não, faça isso, pelo amor de Deus. Olha, Assim, ela, ela muito à frente do seu tempo, né? cortava o cabelo quando ninguém podia cortar, mas eu só soube disso assim um pouco antes do papai morrer, porque ele morreu muito velho, teve uma vida muito longeva, morreu com 97 anos. Que Mas um bom. pouco antes é que ele me contou, assim, tipo, esclarecendo mais ou menos que eu poderia ter um antecedente criminal na família, né? De acordo com os códigos da classe média. Mas, enfim, mas o meu contato foi desde televisão, essas coisas, e eu sempre assistia muito filme, porque eu morava no Posto 6, em Copacabana, tinha vários cinemas ali, eu era fissurada em cinema, eu e meus primos, então a gente sempre ia, quase todos os dias a gente ia ao cinema, né? Minha família também me levava muito,
E durante um tempo a gente morou em frente ao Cine Alvorada, ali no final da Rua Pompeia, que foi um dos primeiros cinemas de arte do Rio de Janeiro, né? E era assim, bem em frente à minha casa mesmo. Eu descia do prédio e ia para o cinema. Então lá eu vi vários filmes, e aí eu fiquei com picha, assim, eu tinha o quê? Uns 7 anos de idade, do gerente. É, E aí eu vi filme proibido, aquelas coisas, né, de ficar assistindo escondida. O Cinema Paradiso e o Esplendor, que são dois filmes que falam sobre essa coisa da criança, foram muito presentes na minha vida. E eu me lembro de, assim, de uma vez atravessar a rua para fazer os deveres, que a mamãe me pegando assim pela orelha, sabe? Porque ela foi é, me tirar. Porque eu entrava no cinema naquela época, lembra que repetia a sessão? sim, sim. Então eu ia ficando, né? A Eu ia sessão das 2, das ficando. 4, das 6, das 8. Quando gostava. Inclusive, eu vi um filme impressionante, que até hoje é um marco na minha vida, um filme muito pesado, chamado Se Todos os Homens do Mundo. Foi um filme muito importante, assim, mas era muito, digamos, denso para uma criança de 9, 10 anos. Eu não lembro exatamente em que época que eu vi esse filme, mas eu vi Mononcle, eu vi os filmes do Antonioni, Super Cabeça, de vários aqueles autores existencialistas, eu via tudo isso. Então, era filme que eu via e eu adorava, esses papo cabeça. Moderato cantar, pode? Assim, eram uns filmes super cabeça e eu sempre fui muito ligada nesse tipo de coisa. E eu tinha um primo, o Paulo Benchimol, que ele foi o Pedrinho na versão da TV Rio, do Sítio do Capão Pica-pau Amarelo. amarelo. Então, para mim, ele era assim um ídolo, esse meu primo. E ele era ator mirim e tudo. Então, tinha todo esse entourage ali do Posto 6, sabe? Que a TV Rio era ali do lado, né? Então, e foi uma estreia trágica também que eu tive na TV, porque foi onde eu descobri a minha dificuldade em falar sobre coisas que eu não acredito, a não ser que tenha um personagem. Que me convidaram para fazer uma propaganda do Canela em Pó Moinho de Ouro. Nunca vou esquecer disso. E aí era ao vivo, né? Você entrava ao vivo, tudo. Só que era um mingau que ficava ali. Eu falava, eu não gosto de mingau de aveia. Aí pegava o potinho e falava assim, mas quando a mamãe bota canela em pó, moinho de ouro, não sei o quê, aí muda tudo. Só que o mingau estava muito frio, né? Isso era bem garota mesmo. Quando eu botei aquele mingau na boca, não gostei. Aí eu não ganhei cachê, eu ganhei um drops daqueles É. quadradinhos, um por um, Do Cora lá? de hortelã. Ah, Foi meu tá. prêmio de consolação pela minha estreia, entendeu? Fatal na publicidade. Não, depois eu fiz muito comercial, mas a minha estreia foi essa, assim, trágica. Bom, na verdade, eu não escolhi ser atriz. Eu sempre desejei, mas para mim era uma coisa meio distante, até por conta da minha família mesmo. Fora o meu primo, não tinha muita gente. E eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, que para mim podia ser história ou jornalismo. Tanto é que eu não cursei cênicas, eu cursei letras, né? Você fez francês e português, artes, É, artes. na UF, né? Na Federal Fluminense. Tá. Porque eu achava impossível me tornar profissional como atriz, porque eu não tinha relacionamentos na área, eu não conhecia as pessoas e eu não me sentia segura por causa daquele pânico que a classe média coloca em você, você vai viver do quê? Né? Naquela época, assim, anos 70, a profissão não era regulamentada E, e tinha várias coisas assim, muito muito limitadoras, né, para quem quisesse assim, e até assustadoras, né? tinha preconceito, né? Porque a artista era prostituta, vagabundo, homossexual. Então, Você passou por nessa esse área, preconceito? não, eles não chegaram não, só quando foi Vedete. Vedete é que cortaram a minha asa, mas assim, como É. atriz, não tinha muito esse lugar lá em casa. Tanto é Ah, que papai e mamãe me levavam ao teatro, tudo. Tem até uma história também engraçada com relação a isso. A questão era exatamente a questão da sobrevivência, que eu acho que é a noia da classe média, sabe? Assim, a instabilidade profissional. Naquela época, a gente não tinha direito nem à aposentadoria. Agora tem mar e mar, né? Porque quase todo mundo trabalha por empresa e também, se você não, quando você fica um tempo sem pagar, você perde tudo. A condição do ator dentro do Brasil é muito instável, muito precária, né? A gente não recebe direito autoral, tem uma questão, um monte de coisas aí. Então, era mais, aliás, hoje, pegava mais esse aliás, lado. hoje tinha uma reunião.
A respeito disso, inclusive, você sabe como é que ficou? Não, ainda não tive resposta, porque eu tive que ir ao centro aqui, que eu estou Ah, morando em tá. São Vicente, né? Eu tive que ir ao centro para ver umas coisas de banco, essas coisas eu não pude acompanhar, quero acompanhar até agora, né? Mas, assim, então, essa possibilidade de ter uma vida precária, instável, era a coisa que mais pegava, sabe? Assim, Tá. agora, a história engraçada que eu ia contar é o seguinte, que a minha família sempre me levou ao teatro, né? E aí eu fui assistir aquela versão do Mambembe, produção da Fernanda e do Fernando, que era no Teatro do Copacabana Palace. Tá. Quando eu saí, eu virei para a mamãe e falei, eu quero fazer isso, porque aquela vida de viagem, eu até hoje eu adoro viajar com espetáculo, aquela vida, né? Assim, tudo aquilo que eles falavam que era terrível, e que me assustava um pouco também, mas ao mesmo tempo me fascinava. Essa assim, a coisa de viajar, meio cigana, essa vida meio, Sim, sim. né? E até hoje a minha irmã, quando fala assim, eu falo, reclamo um pouco da estabilidade, ela fala, "Ó, você sabia. Mas, mas o que eu quero dizer pode parecer um paradoxo, mas ao mesmo tempo eu não escolhi. Tanto Sim. é que eu fiz letras, mas eu não fiz letras para ser professora. Né? Quando eu fui fazer as aulas de didática, de pedagogia, eu não curti, não. Não falei, não, não é a minha. E, paradoxalmente, agora eu E- estou dando aula mais de cênicas, né? De é, atuação para. talvez você pensasse em ser tradutora, em. É revisora, é editora, uma coisa ligada aos livros, porque isso eu sempre fui. Eu Ah, sou daquelas, sabe assim? Outro dia até postei um negócio que é o cara tá vendo um quadro e aí a moça tá segurando um livro, ele dá uma lidinha assim. Eu sempre fui leitora compulsiva, sabe assim? Então, uma coisa ligada a editoriais, eu gosto muito dessa área também. agora, Agora, Imara, o ingresso na carreira. Quando você considera qual o teu primeiro trabalho profissional e como é que aconteceu? deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que aconteceu foi o seguinte: a gente, no Santa Marcelina, com esse meu primo, a gente montou um show que a gente apresentava lá em casa. A gente Ah, montou um estúdio de televisão no quarto de empregada, a gente chamava as pessoas para ver as atrações, não sei o quê. E eu era daquela que punha um pano na cabeça para dançar o Tico-Tico no fubá, que era um número que fez muito sucesso. Inclusive, foi a minha primeira permuta, porque uma vez eu cismei que eu tinha que viajar de avião, aí papai me trouxe para São Paulo, primeira vez que eu vim para São Paulo. E aí eu cismei, coisa de criança, eu era muito garota, que eu tinha que comer uma lagosta. Em São Paulo, olha só, fantasia. Só que lagosta era muito caro. E aí papai estava dormindo no quarto do hotel, assim, eu desci e fui perguntar para o moço se lá tinha lagosta, que eu ouvia falar, achava massa. Aí ele falou assim, tem. Eu falei, é muito caro. Ele falou, é muito. E eu falei, e se eu dançar o tico-tico no fubá? ganhou a Viagem, né? lagosta. Comemos a lagosta. Não, eu lembro da cara do papai descendo do elevador e me vendo, porque no fundo desse hotel, assim, até um hotel que acabou aqui em São Paulo, aqueles antigos que tinham porta de correr, sabe assim, É. de rodar. E no fundo tinha um espelho, no espelho tinha um balcão. Daí o povo do hotel, eles deviam me achar muito engraçado, me puseram ali em cima e eu lembro da cara do papai saindo do elevador e dando de cara comigo lá, o tico-tico lá, o tico-tico caiu dançando tico-tico no fubá. E aí eu descolei, foi a minha primeira permuta, a lagosta. Mas assim, era uma coisa que eu ia sendo. Então aí quando eu fui estudar no Santa Marcelina, o papai resolveu mudar para o interior, tudo. Eu falei, não, eu quero continuar estudando. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que pediu para estudar em colégio interno. Eu queria É. continuar estudando. E eu não queria ir para o interior, porque eu ia saber que lá eu não teria uma formação legal. O papai resolveu ter uma granja, cuidar de galinha. Eu falei, não, quero ir não. E aí eu fui, com 12 ou 13 anos, eu fui para Santa Marcelina. No Santa Marcelina, a gente montou um grupo de teatro. Quando eu saí do Santa Marcelina, mas eu ainda estava estudando no último ano, assim, foi o segundo do clássico. Esse meu primo, que ele tinha um grupo de cinema, então eu fiz parte de um coletivo de cinema que fazia É. curta-metragem para os festivais JB, não sei se você lembra disso.
se é da tua época. Tinha os Não. festivais de curta-metragem do Jornal do Brasil. Eu fiz parte desse coletivo, a gente fez 2 filmes. Então, teve isso. Aí, quando eu entrei para a faculdade, aconteceu uma coisa muito dolorosa, porque eu entrei em março de 68, e em março de 68 minha mãe faleceu. E foi um strike Além do que havia tudo, foi um período esquisito. complicado da, Final de 68 é que vai ficar mais grave, que aí entrou as cinco, né? exatamente. Mas assim, já era ditadura, tudo. E eu, para não pirar, eu estava conversando com o presidente do diretório da minha faculdade, o Zé Carlos Gondim, falei para ele, vamos fazer um grupo de teatro? E o teatro era um lugar em que eu me encontrava, assim, né? Que eu era esse tipo de criatividade, de expressão, era uma coisa que me preenchia, né? Assim, em termos de expressão mesmo, né? Sempre o lugar artístico, né? Tanto cinema quanto teatro. E aí a gente criou um grupo que veio se chamar Grupo Laboratório, porque tinha toda uma base grotowskiana, tudo. E desse grupo fazia parte o Tonico Pereira. Grande Tonico. É. Hum. Quando eu terminei, a gente ficou durante todo. Foi no primeiro ano da faculdade, depois, dentro da faculdade, a gente fez uma série de coisas, porque aí eu fui, militei politicamente, fiz parte do DCE, produzimos shows, tinha uma atividade cultural, porque eu era muito ligada a essa área da cultura. Quando eu termino a faculdade, o Tunico me convida para fazer parte do grupo do Mendonça. Foi onde eu conheci a Tânia. A Tânia, a Elba, esse pessoal, Ivaninho, né? Sonia de Paula, Sonia de Paula, Tony Tony Ferreira, Ferreira, Adélia é, Sampaio, tá tudo aqui. a Adélia, produtora, Dudu Continentino e ai meu Deus, agora me escapou o nome, que fazia os figurinos junto com a Dudu. Ai, meu Deus, foi casada com Zózimo Bubo, agora me escapou, meu Deus, uma pessoa que eu Ah, gosto tanto. ah, Produtora também, tinha, a mãe dela tinha uma boutique chamada Blue Blue, em Ipanema. eu esqueci. É. Eu já estudei Já isso, já mas também ela vem, meu nome vem na minha cabeça, vem à minha cabeça, enfim. E aí eu fui pro. Mas eu fui antes do Cordão Encarnado, eu fui e do Lampião do Inferno, porque eu fiz as Excelências, né? Que foi quando realmente quando a Tânia entrou e depois o Ronaldo fez parte também. O Ronaldo Florentino era do nosso grupo de teatro, também foi trabalhar com Mendonça. Então, o Tonico foi meu padrinho, porque o Tonico é meu irmão, assim, a gente ganhou um prêmio de teatro amador juntos, entendeu? Do grupo, os dois que se profissionalizaram, fomos eu e o Tonico, né? E ele me convida para trabalhar com Mendonça. Aí, no intervalo entre o Cordão Encarnado e as Excelências, que era num teatro que tinha ali embaixo do Mosteiro de Santo Antônio, ali no centro do eu sou de Rio. São Paulo, eu conheço um pouco assim, não é que eu conheço pouco, mas eu tenho pouca intimidade com as coisas do Rio. Ah, claro. Então, É, tem um prédio na Avenida Rio Branco chamado Edifício Avenida Central. é, Entre a Avenida Central e o Mosteiro de Santo Antônio, tinha um teatro, Teatro de Arena da Guanabara, que tá. depois dançou por causa das obras do metrô, né? E ali o Mendonça tinha um grupo e aí ele montou as Excelências, né? Era um musical nordestino e tudo. Mas entre o Cordão Cordão. Encarnado, então eu fiz o Calabar e participei de um grupo, do início de um grupo, de um trabalho com o Nelson Xavier. Ah, E ele queria montar um grupo de teatro, estava a Regina Miranda, estava a Tess Calado, o Perfeito Fortuna, Breno Moroni. Tinha umas pessoas que faziam parte desse coletivo, mas o projeto não seguiu adiante, não. E E daí entrei para o elenco de Calabar, mas o que eu ia te contar, Pitoresco, foi o seguinte: no último ano da faculdade, teve um teste para o RER,
A produção do Altair? A produção do Altair, teste com Ademar Guerra, tudo. E eu passei, bicho, para protagonista, mas aí eu amarelei. Sabe aquele fantasma? Porque era assim, era o último semestre da faculdade. Eu tinha medo de não concluir o curso. Depois, muito tempo, o Ademar ficou meio bastante bravo comigo, porque eu passei por um papel excelente, protagonista praticamente, e eu amarelei. Quem acabou Eu fazendo não. foi a Sônia? Não, a Sônia fez antes. Não, porque a Sônia fez em São Paulo. Eu fiz Ah, o teste no Rio, porque exatamente o meu medo foi esse. É que o espetáculo ia viajar. Era tá. para ele viajar. E E aí eu sabia você lembra quem substituiu? quem entrou, nem quis saber. Pelo seguinte, Hum. porque era uma oportunidade única você estrear em teatro dirigida pelo Ademar Guerre como protagonista. A tentação era enorme. Mas eu tinha certeza que se eu assumisse essa barra, porque eu ia ter que trancar matrícula na faculdade, porque era o último semestre, eu acabaria não me formando. E aí Nessa, eu amarelei. nessa época também, eu tenho pergunta para te fazer, mas nessa época eu vi aqui, você trabalhou com Madame Satã. Ah, foi depois. Depois de Cordão Encarnado, a gente fez Cordão Encarnado, que foi um sucesso, ganhou mulher, era um espetáculo deslumbrante, direção do Mendonça, Tonico, fazia parte. Aí, sim, aí o elenco era imenso, entendeu? Maravilhoso. O Espírito da Coisa, que era um grupo de música do Rio, estava lá. Bom, no Calabar, imagina, a banda era assim, né? Era Fernando Peixoto dirigindo, Dori Caymmi, era Calabar era uma coisa, assim, né? E de repente veio a censura e cortou a nossa asa. Bom, mas aí teve o Cordão Encarnado, que foi maravilhoso, e depois do Cordão, o Lampião no Tonico, Inferno. teve o Lampião no Inferno, que o Mendonça chamou a gente para fazer, e do elenco fazia parte de Madame Satã. Tá. Bom, vamos lá. Aí, Mara, você falou da Virginia Lane, que era uma. Você gostava de ver criança. Você falou do teu primo, pode repetir o nome dele, que fazia Paulo Benchimol, Paulo Roberto Benchimol, Então, isso era o auge não, quando o surgimento da televisão, a televisão surgiu nos anos 50, começou a ser uma parte da casa de todo mundo. Você falou muito em cinema. Sabe o que eu quero te perguntar? Se você tinha artistas brasileiros que você era fã. E quero saber de você o seguinte: tinha. como que é de repente se tornar colega de quem você era fã? Ah, bom, teve uma que era o Grande Otelo, porque Ah, eu lembro naquela época que fazia fila para assistir as chanchadas da Atlântida, o Grande Otelo era um ídolo, né? Depois eu vi Rio Zona Norte, aquelas coisas todas, quando eu fui fazer Mandala, ele fazia parte do elenco. Inclusive foi um grande mico que eu paguei, assim, porque assim, ele não fazia parte do meu núcleo. Aí lá é, pelas tantas, eu nunca contracenava com ele. Aí um dia, não sei, não lembro mais porque na novela fui na casa em que ele estava, e quando eu dei de cara que eu li o roteiro, eu nem me liguei qual quando eu novela que era? Você falou? Mandala, Ah, primeira Mandala. novela que eu fiz na Globo. E Eu aí quando eu lembro. dei de cara com o Grande Hotel, eu não conseguia falar. Aí veio a fã, sabe assim, a fã que a fã é diferente da Chat, né? Chat é abusada, tudo se mete Sim, na vida sim, do sim, artista. sim. Agora o fã é aquela coisa meio de culto, né? Eu era apaixonada pelo Anselmo Duarte também. E eu gostava de ver. Ai, tinha uma atriz que eu adorava, que eu gostava como atriz e como cantora, que era a Doris Monteiro. Ah, tá aí até hoje, né? Tá viva, graças a Deus. Não, e ela tinha uma coisa, porque assim, eu adorava a Chanchada Tancho, mas eu achava a Eliana muito espivitada, assim, muito. Era um tipo de atuação que até hoje eu tenho dificuldade, assim, mas não era que fizesse a minha cabeça. E Adelaide? Agora, a Adelaide também, ela tinha uma forma de representar muito dos anos 50 mesmo, né? Assim, Ah, muito representado, né? E a Doris era completamente espontânea, ela era sincera, verdade, ela era muito moderna, e era bonita, né? Era encantando. uma mulher bonita, né? Linda, linda, linda. Até hoje ela é uma mulher muito bonita. E o jeito dela cantar era muito moderno, né? Assim, era muito jazzístico, assim. Aquilo eu lembro
que eu sempre fui bem metida, sabe, assim, no sentido Hum. de intelectual, essas coisas de gostar. Ler Sartre, eu li Sartre muito nova, né? Eu li Simone de Hum. Beauvoir, O Segundo Sexo, com 14 anos de idade, para você ter uma ideia da pessoa. E, e assim, e a Doris, ela tinha uma atuação tão espontânea, tão sincera, tão verdadeira, que aquilo me impressionava. Ela era maravilhosa, assim, como atriz e Chegou, como cantora. chegou a cruzar com ela em algum trabalho? Não, não. Ah, cruzei com Ilka Soares, Grande que era Ilka. linda. Ô, mulher bonita. Fez Mandala também. Então, Achei, como aí, mulher, era linda. Ah, e depois eu você- trabalhei com a Norma Bengel, né? A Norma Bengel me dirigiu. A Norma Bengel morava na esquina de casa, ali no, perto da Rua Pompeia, ali no final do Posto 6, né? Eu morava no Posto 6. E depois ela me dirigiu no Guarani, né? A agora, Norma. agora, Imara, você falou do Grande Otelo, você falou da Doris Monteiro, mas você falou da tua reação quando você viu o Grande Otelo. Imagina o seguinte, sei lá, mais de meio século de carreira, você tem Eu, 40 anos, mais ou menos. 4 décadas, Mas não, meio século talvez, Eu, né? co- eu comecei em 60, profissionalmente eu comecei em 73, São 50 anos. 50 anos, é. Imagino que o contrário já aconteceu. De Ah, alguém, de não sei. repente, você nunca encontrou alguém que fala assim, meu Deus, Imara, te acompanho faz tempo. Ah, muito, direto, Como é que é essa direto. sensação de estar desse lado, Imara? Eu acho engraçado, porque é o seguinte, porque é, tem umas pessoas que falam assim, ah, vocês são divas. Eu acho curioso. Para mim, Hum. diva tem que ganhar em dólar ou em euro, ou em qualquer moeda de peso e que não tenha que se preocupar com a sobrevivência. Eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo Chiquititas e morando na Argentina, em que eu assisti um programa que era a inauguração do Hollywood Café lá, Uhum. cujos donos eram o Stallone, o... Ai, meu Deus, o marido da Demi Moore, hoje eu estou esquecendo o nome, é o Ah, Bruce o Willis Bruce Willis. e o Schwarzenegger. Era assim, ou Ah, alguém desse tá, porte. tá. Nenhum ali ganhava Van menos que Damme. milhões de dólares. Tá. E aí o entrevistador virou para eles assim, perguntou assim: por que vocês resolveram abrir essa rede? Então, não é porque a profissão do ator é muito instável. Eu falei assim, como? Como assim? Esse pessoal que ganha, fala da instabilidade da profissão, imagina nós, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, você, diva, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu acho pitoresco, entendeu? Porque a gente rala muito, né, na profissão. Não estou me queixando, não, porque eu acho que a gente tem uma bênção que é a gente trabalhar naquilo que a gente gosta muito de fazer. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Mesmo com Mas, todas as injustiças, com toda essa campanha que fazem dizendo que nós tem um segmento da sociedade que não se dá conta do caráter saudável, né, da arte até, agora, foi legal você além da falar. formação cultural, bom, enfim. Mas eu acho que o fato da gente fazer uma coisa que a gente curte, que a gente acredita, né, que atenda os nossos sonhos de criança, né, que dê sentido E ao viver disso, estar né? E e viver viver disso. disso, ainda que instavelmente, já é uma bênção, entendeu? Já é um privilégio, assim. Claro, mas eu quero falar dessa instabilidade. Sobretudo no Brasil, com altos e baixos da economia, da política, a instabilidade do artista, em qualquer segmento, é muito grande. A Sim, Imara pensou em algum momento em desistir ou fazer alguma coisa paralela, ou fez? todos os dias, quando eu acordo. Assim, Tá. desde que eu comecei. Eu A falo, não, isso não pe- é para mim. E, aliás, tem uma coisa muito engraçada entre mim e o Tunico, porque, assim, todos os dias eu invento alguma coisa que eu vou fazer, é um projeto que eu tenho, mas eu não tenho, assim, eu sempre penso em projetos que, às vezes, não dá, é um investimento de porte que eu não consigo resolver. Por exemplo, aqui perto de casa abriu uma laundry,
Esse lugar que você leva a roupa para lavar, que é ótimo, tem aquelas máquinas que secam tudo, você não precisa ter aquela traquitana dentro de casa. E na Alemanha tem esse tipo de laundry, só que é com um café junto, que é um bar. Ah, Então as pessoas combinam horas que elas vão lavar roupa, porque é um point. O que você faz enquanto você espera a máquina funcionar, né? fica olhando Então para a eles tiveram, máquina. tá olhando para a máquina, ouvindo no seu. Não, eles criaram um bar que também é uma laundry. Então, essa foi a minha mais recente. Mas eu já pensei em tudo, em brechó. Eu gostaria muito de ter um sebo também, junto com um bar, com um restaurante. Um sebo café, assim, meio bistrô, sabe? Todo dia eu penso numa coisa assim, mas isso desde que eu comecei. Mas Já ficou só na pensei em ideia o tudo. tempo inteiro? Só na ideia. O Tunico não, ele faz. Ele tem um brechó, ele comprou Ah, carro, o Tunico realiza. tá, Porque também o Tonico, ele teve um, assim, ele foi, é funcionário há muito tempo, ele tem uma estabilidade que eu nunca tive, né? Eu sempre fui tá, prestadora de serviço, assim, tá, os meus contratos sempre foram por obra, né? Então, eu nunca tá, tive uma constância, assim, de muito tempo, a não ser quando eu fiz projetos paralelos, porque também eu faço muitas atividades em torno da profissão, né? tá. Eu traduzo, eu dirijo, eu sou parecerista, avaliadora de projeto cultural, faço dramaturgismo, né, que é o estudo de dramaturgia, que isso, o fato de eu ter feito letras me ajudou. Eu dou oficina, Você dou dubla? treinamento. Faz Não dublagem? gosto. Já fez? Eu tenho claustrofobia. Ah, tá. Bom, Não, é assim, tem umas coisas que eu tinha problema com dublagem, que era assim, quando começou, né? Você ficava com a voz do original do no ouvido, e era a tela grande. E você tinha que ter a labial, né, o sincronia encaixe, labial. sincronia labial. E, e aí eu achava que a gente ficava estranho falando, porque tinha um. Parecia que estava falando português com sotaque, sabe assim? Eu tinha dificuldade com isso. E até hoje não gosto de ver filme dublado. Eu tenho nervoso um pouco, as pessoas ficam meio bravas quando eu falo que eu tenho dificuldade. Eu acho que no Brasil tem dubladores excelentes. Agora, eu acho difícil para mim, por exemplo, tem gente que faz isso. Eu gosto de dublar o filme que eu faço. Dublar você Algumas mesmo. cenas. Isso eu gosto. Inclusive, às vezes, eu me incomodo com esse negócio da obrigação do som direto, sabe? Ah, Porque às vezes você perde um take que é maravilhoso porque alguém na vizinhança resolvia bater bolo, sabe assim? ah, Ou fritar um ovo, aquelas coisas. E aí você podia dublar. Os americanos fazem isso, entendeu? Cenas de ah. rua, você não precisa ter som direto, direto. Você pode ter essa opção de dublar. Eu gosto porque você, inclusive, pode aperfeiçoar, aprofundar intenções, né? Você pode é, é, fazer um trabalho mais sutil, né, de texto, Tá, né? tá. Você pode aperfeiçoar aquilo que você fez. Então, eu gosto muito de dublar o que eu fiz. E eu dublo legal aquilo que eu fiz, com cinco, legal, tudo, e Sim. não fica diferente assim, fica diferente porque é melhorada a versão, né? Mas não fica artificial, nem fica aquela coisa dublada, sabe assim? Imagina o tempo da Mas televisão ao vivo, hein? eu fiz ao vivo, ao vivo eu fiz essa propaganda fatídica, eu fiz júri de um programa que tinha na Bandeirantes, às Ah, quartas-feiras, que a gente julgava um monte de coisa, cantor, cena, eram esses programas que você faz parte de júri, eu fiz na Bandeirantes também. mas daí é Fiz diferente. apresentação de programa em uma Ju- TV de Campinas. apresentação acho que tudo bem, mas júri acho que é diferente de você dublar, de você fazer uma interpretação ao vivo, né? Que perde muito essa coisa que você falou da intenção, né? É na hora, do jeito que sair, né? Pois é, eu nunca tive essa experiência, assim, acho que nunca. Tô aqui pensando, porque, assim, é muita coisa, né? Claro. De, de que a gente faz. Eu acho que ao vivo, eu nunca Não, mas ao vivo tem umas coisas também, entendeu? Teatro é ao Eles fazem vivo. umas perguntas para você comentar determinadas pessoas que no júri, que é uma pegadinha, É, entendeu? tem que ter jogo de Complicada, porque cintura.
Nossa, porque assim, ou então quando assim, quando você está entrevistando, que assim, tem entrevistador que rende, tem, né, entrevistado, desculpe, que rende. Agora tem gente que você entrevista e que você tem que ter muito jogo de cintura para que a coisa ande. A outra coisa que eu fiz muito era merchan. Você entra ao É, vivo e tem que improvisar a respeito de determinado produto, porque assim, você recebe um briefing do produto, o produto, e, e aí você tem a produtora do. Eu fiz isso num programa que a Ana Maria Braga tinha, em programa da tarde, assim, que a produtora do programa te fala assim: você tem 1 minuto e meio, que foi o tempo que o cara do produto comprou para você vender aquela ideia. Então, você, em 1 minuto e meio, você tem que mandar a sua mensagem. Às vezes é 3 minutos. 3 minutos é muita coisa para vender o produto. Então, você tem que criar uma história, atrás da câmera tem uma pessoa com um cartaz falando que o tempo está cronometrando o tempo que você dispõe. Ao vivo, isso agora, também. me tira uma curiosidade. Você falou que apresentou o programa, que você foi jurada, né, fez júri, e você fez merchan. Deixa eu entender uma coisa. Era a Imara fazendo júri, era a Imara apresentando, era a Imara fazendo merchan? Ou a Imara criou, para cada situação, uma personagem para fazer essas coisas? Olha, eu fiz muito comercial. Em comercial gravado, eu nunca fiz propaganda Ah, em comercial gravado. tá, Eu era personagem. Para cada produto, eu fazia uma personagem. tá. No Merchan não dá, entende? E Tanto a, é e a que eu falava apresentadora, para a o pessoal. jurada? Também, não, jurado também não dá para Tá, tá. criar um tipo. Eu não tenho essa competência. Mas tanto é que eu falava para o pessoal desses dos produtos que eu fazia, eu falei, não me dá produto que eu não acredito. Pelo amor de Deus, que eu entrego. A minha cara, assim, Entrega. entrega. Ah, uma coisa que eu fiz foi Shoptime também, um tempo. Ah, E, tá. era, e eu descobri esse negócio de acreditar, assim, e reminiscências infantis, né? Quando no Shoptime que você vendia aqueles produtos elétricos, né? Você falava sobre aqueles produtos, não sei o quê. E você muitas vezes testava ao vivo. Você não tinha tempo de testar o produtor. Quando funcionava, eu ficava num estado de alegria, entendeu? Que eu ia virar meme, se existisse meme agora, se eu fizesse, porque assim, Hum. abaixo falava assim, Mara, quando dá certo, entendeu? Você fica num estado de felicidade, porque eu morria de medo de não dar certo. Porque aí tem esse lado, né? É muito, para mim, muito difícil, assim, inventar um personagem que eu não, se não tem um texto, se não tem, Tá, tá, né, uma personagem para fazer. E tá. no comercial gravado tem essa vantagem, porque é um tipo, né? Sim. Te chamam para fazer uma dona de casa, ou para fazer alguém que tem, né? Aí você já cria um tipo, tem um figurino, tudo. Então você pode não ser uma personagem, mas pelo menos é um tipo, né? E as linguagens são diferentes, né? Televisão, teatro, cinema. Você migrou bem com facilidade de uma linguagem para outra ou teve alguma dificuldade quando entrava? A maior dificuldade para mim foi TV. Mais Cinema que eu cinema? adoro. Tá. Ah, mas não, cinema eu adoro. Cinema é a minha praia. Eu acho que Você o fez muito cinema, cinema, né? eu me sinto mais confortável fazendo cinema até, para mim, assim, eu vou dizer até uma coisa que é meio maluca, mas embora eu goste muito de fazer teatro, quando eu estou em cena, é muito legal. Agora, o lugar em que eu me adequo mais é o cinema. Você Assim, é a trabalhou minha com, praia. você trabalhou com um amigo meu, Guilherme, né? Você fez o Nidarado Veiga, a Dama do Cine Fiz Xangai. vários. O primeiro longa dele, assim, de porte, eu era protagonista. Eu gosto muito do Guilherme, é gente boa demais. Enfim, vamos Você lá. chegou a ver o Flor do Desejo, que foi o primeiro dele, que ele foi Com premiado? Raimundo? Kaique Ferreira e Raimundo? É, eu sou a Sabrina. Sim, sim, lembro, lembro. Eu até ganhei 2 prêmios com esse filme. É que o Raimundo também é meu amigo. O Raimundo também é muito meu amigo. Mas, enfim, eu quero falar com você de composição. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a linha que você segue? Você fala a personagem ou o personagem?
Eu prefiro a personagem. Tá. Você tem pudor em pedir papel, em pedir. Ou nunca precisou? Não é pudor, não. Eu não sei como. Tá. Mas você não vê problema Eu, nenhum em quem faça. não, eu acho, eu até admiro. Eu Tá. admiro quem, e assim, não é pudor, como é que eu vou dizer assim? É, é, eu acho que o meu bode é de ser rejeitada, Tá. Sabe que entendeu? eu encontrei de tudo por aqui. Tem gente que fala, eu não quero colocar um amigo, não quero constranger um amigo, porque às vezes ele quer te ajudar e não tem papel para você. Enfim. Assim, quando você está oferecendo, eu não entendo. Assim, tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, eu já viajei bastante para fora, né? E lá fora, as pessoas é, tem lugares que tem os agentes, né? Que são agentes que são pessoas que batalham para o seu casting, que vão à luta, que correm atrás, né? E os atores não têm esse problema porque você oferecer o seu trabalho não é visto como uma coisa negativa Uhum. ou vergonhosa. Aqui no Brasil é, entende? E aqui E no é Brasil até uma também, relação. desculpa te interromper, aqui no Brasil também separa ou você é cantor ou você é atriz, né? Você não pode. É difícil. Tem várias limitações que eu não entendo e eu tenho dificuldade de lidar com elas. Eu tenho um esquete que eu gostaria de fazer, que é uma atriz, um curta, eu ainda vou fazer esse curta, que é uma atriz que vai procurar emprego com um grande produtor na verdade, ela não vai procurar emprego. Ela entra na sala dele, marca um encontro, uma reunião, e ele fala assim, olha, infelizmente, nós não temos papel para você, não sei o quê. Ela fala, mas eu não vim aqui procurar trabalho. Eu vim pedir dinheiro emprestado. Porque, assim, a sensação que eu tenho é que alguns produtores veem o fato de você oferecer o seu trabalho como se você estivesse pedindo dinheiro emprestado, entendeu? Como se fosse um Entendi, favor. E não é um favor, entendi. É, entendeu? sim, claro que É um, não. di- é um direito que você tem de querer exercer o seu ofício, Trabalhar, entendeu? né? E batalhar por ele. Agora, eu não tenho essa coragem, diríamos, porque eu não me sinto confortável em ouvir assim, ah, não, a gente não. E aí eu fico mal criada quando eu ouço uma resposta, eu fico muito mal criada, assim. Uma Aí eu dou resposta negativa ou fora, enviesada? as duas, aí eu fico muito sardônica, entendeu? E Tá, porque assim, eu sou caçula, temporona, não fui treinada para ser maltratada, entendeu? tá. Porque filho do bem ainda tem, né? Tem um Mas treino. você é Eu fui muito artista, e o artista é mimada, então. maltratado no Brasil sempre, né? Mas assim, tem um limite que a gente suporta, né? Então, assim, É. eu fico muito desconfortável, sabe? Então, eu não tenho muita coragem de pedir. Mas, olha só, eu uma vez, na década de 1980, eu me apaixonei pelo Almodóvar. Ah, E nessa época eu queria fazer uma formação, eu queria trabalhar nos bastidores dos filmes que eu queria dirigir, né? ah, Cinema. E eu fui para a Espanha pedir para fazer um estágio com ele. E ah. é lógico que eu tive pessoas que fizeram pontes, que entraram em contato e tudo. E eu tive coragem, eu liguei e falei, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho esse currículo, eu batalhei, encontro com pessoas, entendeu, que tinham contato com ele, consegui falar, consegui o estágio e não deu por conta de depois ele ganhou o Oscar com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, aí eu ia me bancar, eu tinha trabalhado o suficiente que eu conseguiria ficar o tempo de uma filmagem lá, 3 meses, me bancando e fazendo estágio, porque era um estágio não remunerado, eu queria ver ele trabalhando, sabe, como criação artística. E eu podia me bancar, mas aí depois atrasou, e aí eu tinha que viver, não dá para ficar esperando o filme da Almodóvar. Mas eu tive até um papel dizendo que eu podia, não sei o quê, quando começasse as filmagens, tudo. Isso eu tive coragem de fazer.
É Agora, engraçado que você como me passa. atriz, Então, é isso que eu falo. Você me passa, com essa resposta, você me passa a impressão de que o que é mais próximo, ou seja, o trabalho de atriz, você talvez tenha dificuldade de pedir, mas aquele que parece mais longe, você corre atrás, né? É interessante, é não, e interessante. também é assim, eu acho que assim, é custo-benefício, né? Uhum. De repente, você poder participar de um set de um cara como o Almodóvar e ter essa oportunidade, entende? É um investimento assim que o tesão, né, o entusiasmo, a paixão pelo que o cara faz e tudo é um agente de, né, de peso para você ter essa coragem de ir lá e, né, e se Fazer o colocar à movimento, né? disposição. Fazer o É, movimento, né? É interessante, interessante. Na composição, Imara, é a mesma coisa para você, atriz, composição no cinema, no teatro e na televisão, ou da personagem? Ou são composições diferentes? bem diferente. Pelo seguinte, o roteiro, ele é muito claro, é muito louco, é por isso que eu digo que eu me sinto mais confortável no cinema. Eu lendo o roteiro, eu mais ou menos vou fazendo o filme na minha cabeça. Tá. É lógico que antigamente, quando o roteiro tinha aquelas duas colunas, que tinha descrição de planos, agora não tem. Agora é um pouco Texto, mais parecido com dramaturgia teatral. Mas o teatro, eu demoro para entender um texto, eu demoro para entender uma personagem, eu estudo, eu marco, eu faço escaleta, eu faço um monte de coisa, entendeu? O roteiro ele ele tem é começo, meio e mais. fim, e o teatro Não, você. O teatro também tem, o mas teatro, ele muda todo dia, né? não, mas o teatro tem uma coisa assim, né? Eu não tenho leite, né? Então, assim, eu não sei quando é close, quando não é, entendeu? Ah, Porque, por sim. exemplo, o teatro eu falo, gente, parece uma 18 o tempo inteiro, entendeu? Uhum, O entendi. cinema, eu gosto, eu sou daquelas atrizes que gostam da decupagem. Não me preocupa se você está fazendo uma cena de alto teor emocional, aí corta porque vai mudar o enquadramento, nada disso me confunde. Eu fico Mesmo pensando quando assim, você grava, mesmo quando você grava o auge da emoção, antes de gravar o que leva àquela emoção, essa coisa da continuidade, da descontinuidade, na verdade, no cinema, não é uma coisa que te incomoda? não, porque eu não trabalho com emoção, eu trabalho com sentimento. Porque eu Não pergunto. sou, eu não fico assim chuchando a minha alma e usando automartírio para fazer. Eu trabalho com a cena, Eu pergunto entende? isso porque eu fiz um trabalho, um projeto com o Guilherme, e acompanhei, eu fiz o roteiro, né, o texto, e ele dirigiu. Acabou não acontecendo, mas filmamos tudo. E a hora que o ator perguntava para mim o que, que eu falo agora, eu que tinha escrito o roteiro estava completamente perdido, porque já tinha gravado muita coisa fora de ordem, entendeu? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Imara. Até onde vai a liberdade do ator na composição dos personagens? Porque vem o roteiro, tem a direção, tem o diretor que dá o caminho, o roteiro vem muita coisa mastigada. Até onde o diretor, o ator tem autonomia nessa construção? Olha só, eu acho que nós atores somos um pouco que nem os solistas de orquestra. A gente tem uma função dentro da obra, sabe? Porque no cinema, quando a câmera está em você, você é o solo, Tá, claro. né? Pode ser uma ponta de 1 minuto. Está com você, você é o protagonista naquele momento, né? Tá. Às vezes você está até no fundo do quadro, mas tem alguma coisa que tem a ver com a tua situação na historinha dentro do filme, você também lá no fundo do quadro também é um protagonista, né? E eu me perdi em muitos pensamentos, porque a tua questão me abriu assim um leque de significados, assim, porque, por exemplo, no teatro também a gente tem uma função, né?
Eu acho que a gente depende muito dessa relação com o diretor. Existem relações que são de parceria, que acontecem, que fluem, né? É como eu acho que é muito parecido com transa, com sexo, sabe? Assim, às vezes, só que de uma forma platônica. Você se encaixa no outro e rola uma, tipo, uma coreografia da, se pudéssemos usar essa metáfora, da criação, entendeu? É Tá. uma coreô que eu com o Guilherme tenho isso, entendeu? Eu encho o saco dele de perguntas, porque eu sou mega racional, né? Pergunto, pergunto, pergunto. Mas eu sou mega racional para ficar burra. Eu falo para ele, aproveita meus últimos momentos de lucidez. Porque quando eu vou para o set, eu já levantei, já estudei o texto, já vi mil possibilidades, mas ali é naquele momento, entendeu? Ali é no momento da Entendi. gravação que tudo acontece. Que nem músico, por isso que eu fiz essa associação, né? Mas em função de uma história, de um filme, de um produto, entende? Bem, claro. Eu acho que o trabalho da gente é que nem solista de orquestra mesmo, né? É um solo, mas que você treinou muito, você fez muito, né, exercício para chegar naquele momento e fazer o teu solo. Tá. Ou, ou a tua harmonia com os outros músicos, atores daquele pacote, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente cria. É naquele momento em que você está em função daquela cena, em função daquela personagem, esse nível de entrega, né, de espontaneidade, de vitalidade, de... esse é o que eu acho que é o lugar da criação da gente. E é lógico, na execução, sabe? Sim. Por isso que eu comparo com o músico. É lógico que tem os seus jazz, né? As coisas. Agora tem uma coisa engraçada, né? Porque eu fiz um filme chamado Magal e as Formigas, Tá. e que a minha personagem era só a mãe do roteirista, que era também um dos diretores. Tá. E aí ele um dia chegou para mim e falou assim: Você tem consciência que você está fazendo a Mary é a minha mãe? Eu falei: Você está falando, né? Então, e ela ficava lá no set. Só que a minha mãe, fofa. E se tem uma coisa que eu não sou, é fofa. Eu nunca fui fofa. Tem gente que é fofo, né? Eu nunca Sim. fui fofa. Até porque quando eu era pequena eu era muito esquisita, não podia ser fofa. Eu tinha os dentes enormes, olhão amarelo, entendeu? Eu fui tomar uma forma assim, mais ou menos decente lá para os 18 anos. Então, eu nunca tive esse espaço de. Eu tinha amigas fofas, mas nunca fui fofa, Acho que a entendeu? Tânia é Nem fofa, né? poder. Hã? Acho que a Tânia é fofa, né? É. Acho que a Tânia é fofa. Eu acho que a Tânia é diva, Ah, tá, tá. entende? Eu acho que a Tânia. E, assim, eu fico meio revoltada que a Tânia não faça nenhuma ópera, sabe assim? Eu acho que a Tânia essa formação operística que ela tem, acompanha ela tem essa coisa, assim, né? Assim, eu sou bem fã da Tânia, sabe? Assim, ela tem uma coisa meio exemplar para mim, assim, ela chega nos lugares, ela tem uma aura que ocupa aquele espaço, tudo, né? Eu sou mais básica, eu acho. Mas fofa eu não sou. Quando ele falou fofa, eu falei, Ih, rapaz, e agora como é que eu vou fazer isso? Né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia, parecia que era assim, uma coisa que eu recebia, porque quando eu entrava na cena e eu contracenava com o Narival, ou com a Mel, ou com as pessoas, a Mary acontecia. E acontecia de forma fofa. Até um amigo meu me ligou cobrando. Ah, você fez uma personagem muito fofa. Eu falei, bom, foi o que o diretor pediu, né? Não vou fazer nada. Ele pediu para ser E o fofa, ator tem que fofa. fazer. Eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero saber de você assim, duas coisas. Você faz tecnicamente ou você precisa ter a emoção do personagem durante a cena? Você tem que separar uma coisa da outra. Eu acho que quando As você duas está coisas juntas? conectado, quando você está conectado na cena, está ali na relação com o outro, a emoção surge. Não, Tá. não, não é vou pegar uma emoção da minha vida, porque isso eu acho um risco, tanto em teatro, quanto em cinema, quanto em novela. Porque, Tá. assim, emoção é uma coisa que acontece.
diferente sentimento, que já é uma coisa mais elaborada e toda emoção, não. Tem a ver com os hormônios, com uma coisa fisiológica. É uma resposta do corpo. As poucas vezes que eu trabalhei com emoção, não foi legal, Entendi. porque eu não consigo controlar a emoção, Entendi. sabe? Eu não consigo. Vira um cavalo de rodeio, sabe aquelas coisas assim? Hum. Você não. Eu detesto, assim. Você vai chuchar umas coisas assim que de repente. E bobagem, assim. Por exemplo, eu tinha uma peça que eu tinha que chorar todo dia, assim. Todo ator morre de medo. Ah, como é que eu vou fazer para chorar, né? Pô, eu tinha que chorar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, bom, eu vou usar o Bambi. O Bambi foi meu maior trauma de infância. Hum. Assim, aquele filme diabólico do Walt Disney, né? Uhum. Ah, Acho o que Bambi, Bambi. Ah, são o eu Bambi, conheço, Bambi, sim, sim. Que a mãe tem morre, né? várias Que o... gerações de sequelados do Bambi, que é um Uhum. trauma, né? A mãe dele é morta pelos caçadores, pega um incêndio na floresta. A morte de mãe é tudo aquilo que a gente teme, né? Assim, Hum. quando a gente é criança, né? A mãe é, né? Nossa Hum. Senhora, né? E aí eu falei, eu vou pegar o Bambi, que eu lembro que foi assim. Bom, a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, duas na sexta, duas no sábado, duas no domingo. Na segunda semana, cadê que o Bambi deixava Aparecia. triste? O olho seco. Eu pensava no Bambi e o pior, porque como foi uma coisa traumática, a sensação de tristeza vinha, mas não vinha a emoção. Entendi. Ou, uma vez eu estava fazendo mandala e tinha uma sequência de cenas. A primeira era uma cena muito dramática, que eu tinha que chorar, não sei o que, não sei o quê. E as outras todas eram cenas alegres, despojadas, que eu estava indo para uma festa, tá. Aí eu cheguei pro diretor e falei assim: escuta, vamos começar pelas alegres e depois fazer a atriz? Ele falou assim: ah, você tem dificuldade de chorar? Eu falei: não, não tem dificuldade, mas quando eu começo eu não paro mais, entendeu? Aí Hum. ele falou: não, vamos começar. Sabe, tem os diretores que dizem assim: não, então vamos começar pela atriz. Aí eu fiz todas as outras alegres assim, porque é uma coisa, né? Eu entrei no negócio do processo de emoção e aí eu não conseguia mais gerenciar aquilo. Isso foi uma das coisas, eu estava. Foi a primeira novela, assim, novela que eu fiz grande, foi Mandala. Quer dizer, eu já tinha feito na Bandeirantes, duas, tinha feito na Tupi, mas não tinha essa responsabilidade que você está no horário nobre da Globo te dá. E não me engano, se não me engano, essa novela você entrava substituindo não, fazendo a segunda fase em que alguém, quem é que a Deborah Evelyn Débora Evelyn. também já passou por aqui uma gracinha. Mas aí eu te pergunto o seguinte: tem que ter um bate-bola com a atriz que fez o personagem antes, para que ela faça alguma coisa que você vai fazer, para que você faça alguma coisa como ela fez? Como é que é essa relação com duas atrizes fazendo o mesmo personagem em momentos diferentes? Eu colei, que nem cola de colégio, assim. Ah, Porque eles gravavam muito, porque eram os 20 primeiros capítulos, e começo de novela é uma insanidade. Então não dava nem tempo delas ficarem conversando, né? Aí o Ricardo apresentou as personagens, falou o que que a gente era, o que que ela como era o desenvolvimento, a gênese e tudo. E aí eu assistia. E eu ficar, e aí eu trabalhei em cima do que a gente tem um timbre meio parecido, mas eu comecei a trabalhar na embocadora. Eu calquei a minha personagem no trabalho da Débora Hebe. tá. Mas A- só vendo, só É, assistindo. Não chegou a é. bater bola com ela. Não, a gente conversava, mas não esmiucei, não tinha Não tempo, tinha porque tempo, começo de né? novela é uma montanha-russa, né? Né? E é muitas horas de gravação externa, não sei o que, blá, blá, blá. Depois a gente pegou o começo da novela. Então, eu observei o jeito dela olhar, o jeito dela andar, o gestual dela. Eu meio que mimetizei a Débora, Eu entendeu? lembro que tinha uma coisa, Taumaturgo fez o Gracindo Freire, que era o Gracindo Júnior, que era o teu par, né?
também tem que prestar atenção no taumaturgo para fazer com Gracindo? Ou é prestar atenção na Débora? Da Na Débora. Débora. Tá, Porque depois é depois, né? tá. E mesmo na relação, né? Muito na relação com com a Jocasta. Entendeu? Tá. Como que a Débora se relacionava com a Julia Gunn, Você tem com a que se Jocasta? relacionar com a Vera. É, Tá. foi isso que eu observei. E Ô, muito uma coisa que eu gosto é exatamente compor, entendeu? Como é que a pessoa olha, qual é a energia da pessoa, entende? Do ator que está fazendo, se ele é uma pessoa mais elétrica, se é mais ígnea, né? Ou mais suave. E a Débora é muito suave, né? Aliás, era muito engraçado porque o Strasser fazia a novela também, né? sim, ele fazia o E eu tinha Creonte. que fazer. Não, ele fazia um mago que, que batia bola com o creonte. Ah, tá. O Creonte era. É, agora eu não lembro, enfim, tudo bem. É. E aí eu tinha. A Vera era toda suave, né? E eu tinha que esvaziar, porque eu sou muito ar, né? Muito energia, Hum. não sei o quê. E a Lua Souza diz que eu pareço uma usina nuclear, assim, muito energética. E, a Débora era mais Tânia, né? Mais soft, Hum. assim, mais cool, né? Então eu tinha que esvaziar. E o Strasser também. Então a gente se encontrava no corredor e fazia blá, 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 para gastar energia e entrava em cena. Tudo. Ela era toda lânguida, assim, toda. é. Foi um personagem que me deu muito retorno, a Sim, Vera. sim. Até hoje as pessoas lembram de tudo. Como é que ela chama? Ela chamava A minha personagem chamava Vera, era uma Vera. confusão. Porque às Ah, vezes o pessoal Vera dava um Fischer toque e falava assim: é a Vera, personagem, que se e a chama Vera Imara, Atriz. e a Vera, atriz. Então eu falava, Vera, qual das duas, né? Tipo assim. Sim, E, sim. e Deve ser meu muito nome é comum isso. encrenca. Até as pessoas. É simples, Imara, mas até as pessoas decorarem, vai Maiara, Ilmara, Silmara, vai lá. Eu entrevistei a Beatriz Yara, Lira. Inara. Entrevistei, Hã? entrevistei a Beatriz Lira. Ela falou que ela fez uma novela com a Beatriz Segal, mas que tinha um personagem que na novela chamava Beatriz. Quando chamavam Beatriz, vinha as três. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Mara. Eu quero saber da tua relação com as personagens. Você diria para mim, assim, de bate-bola, que você habita as personagens ou permite que ela habite em você? Que elas As habitem em duas você? coisas. É As uma duas coisas. coabitação? É. Agora, eu acho que tem personagem que é tipo Egum, né? É. Você está lendo e ela vem. E tem personagem que você vai construindo, assim, tem uma engenharia, né? Você vai observando coisas até que, como eu digo, fecha a Gestalt, entendeu? A forma acontece a partir do conteúdo. E tem outros que você descobre. Tem uma história muito engraçada. Eu fazia uma peça com o Cécio Thierry, chamava Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos. E era uma professora ela era um personagem bem simbólico, entendeu? Bem alegórico, assim. E tinha uma energia dela de poder, de super, que tinha toda uma função na peça, que eu não conseguia entrar nesse lugar. Eu não conseguia, porque eu estava contracenando com o Cécio Thierry, filho da Tônia, É. né? Era a primeira peça que eu protagonizava no Rio de Janeiro. Então, eu estava esquisita com esse negócio. E o César é muito mais alto que eu, né? Então, eu não conseguia me sentir poderosa diante daquele cara. Então, estava tudo certo, as intenções estavam certas, mas eu falava para o pessoal do elenco, assim, e falava para o diretor, para o Clóvis Levi, que é autor da peça, junto com a Tânia. Eu falava, gente, o cavalo não baixou. O cavalo o santo não baixou, o cavalo está pronto, mas o santo não baixa, não baixa, não baixa, não baixa, não baixa. Bom, e o pessoal falava, não, mas está legal. Eu falava, não, mas o santo não baixou, não baixou. Bom, e era ali no Glaucio Rocha, na Avenida Rio Branco, tem o Teatro Nacional de Comédia, que era ali, né, no centro do Rio, o, onde era o departamento de teatro, com Orlando Miranda, o pessoal ali no centro. E aí, um dia eu estou para entrar em cena,
Eu olho assim para o lado e tinha uma ratazana deste tamanho. Eu já morri ali mesmo. Eu já morri ali mesmo. Pois é. E eu, assim, tem duas coisas com as quais eu não me dou: é rato e barata. É, Aliás, a minha natureza é Disney. Não tem répteis, nem insetos, e ratos, tá. entende? Então, estou eu assim. E eu sou míope pra caramba. Eu sempre trabalho sem óculos, né? Eu olhei e vi a rata, pra você ter uma ideia do tamanho da bicha. Eu olhei, quando eu vi, eu entrei em cena, assim, umas 3 cenas antes do que eu tinha que entrar. Uhum. E o Cécio me olhou, tipo assim, tá louca? Tipo, virou de costas, assim, né? Que eu entrar, ele virou de costas, tipo assim, o que que você está fazendo? Aí eu, não, eu não ia voltar para aquela coxinha, mas não tinha. E aí ele me peitava e eu, aí nisso, me mandando embora, fazia assim com a cabeça e eu falando, não vou sair daqui nem morta. A personagem veio, tchum, falei, isso, essa energia. Entende? Olha. E aí eu fiquei improvisando, porque eu não ia voltar para aquela coxinha, com aquela rata lá Ajudada dentro. por uma ratazana. Então, já aconteceu comigo mesmo, assim, véspera de estreia, de eu ainda estar com essa coisa da personagem solta e de repente ter uma pluma assim do lado e eu pegar a pluma e fechar a gestalt. Entendeu? A, a coisa acontecer. Eu acho que tem um lado que eu sempre falo assim para o pessoal que eu trabalho, eu acho que nesse sentido, o Stanley foi super esperto. Que assim, o processo de criação do trabalhador, você vai juntando elementos. E aí, as informações, como tudo na vida, eu uso um exemplo muito claro, assim, por exemplo, um dia você cisma que quer comprar um Fusca. Normalmente, antes de você querer comprar o Fusca, você anda pela cidade, você não vê Fuscas. Quando você entra na gira do Fusca, você começa a ver vários. Ou como quando a gente quebra o braço, que de repente você descobre que tem milhões de pessoas de braço quebrado. Então, eu acho que esse processo dele de ir juntando as partes faz com que as informações, você entre numa frequência. E as Tá. informações para aquela frequência vêm até você. Eu acho assim, não estou eu dizendo que contrataram a rata para me dar uma força. Foi uma coincidência infeliz e feliz ao mesmo tempo, entendeu? Mas há coisas que acontecem magicamente que você te dão aquele insight que às vezes demora, né? Mesmo assim, por exemplo, por isso que existe o processo de ensaio, né? Que no cinema e na televisão você não tem. Agora eles estão fazendo exercícios, laboratórios, Tem né? coach, né? Preparação. Na época que eu comecei, não tinha. Eu lembro de um filme que eu conheci o ator num dia e falou assim: vocês são casados há 20 anos e estão em conflito. Então, o laboratório era isso, a imaginação criativa. Salve Dona Estela Adler, que eu tenho uma dívida com ela, porque a pesquisa dela tem muito em cima da imaginação criativa, né? Que eu adoro essa mulher, por conta disso. Nada de memórias. É lógico que tem um pouco de memória no sentido das associações, né, possíveis. Mas não é. Não adianta você ficar trucidando ou usando os teus sentimentos, procurando os seus traumas, não sei o quê, porque a não ser para você localizar alguma coisa, né? Você, um sentimento. Mas mesmo assim, eu tenho uma teoria minha. Eu acho o seguinte: se, se a partir de uma célula nossa, os cientistas podem produzir uma pessoa igualzinha a minha, ou você, pega a tua célula sua, tipo, Clonar. são capazes de reproduzir, é porque a gente tem a memória. E também, né, pega a tua saliva e aí descobre como você era, não sei quantos, né, a sua ascendência, os teus antepassados, as suas características. É porque tudo o que vem, sei lá, da pré-história até hoje, a gente tem como memória molecular. Está na gente. Pois é. Então, eu acho que na gente habita um dinossauro e um anjo, simultaneamente. Hum, Então, está tudo aí. Se a situação criada é crível,
ou a gente se coloca de forma que ela seja crível, as coisas afloram, né? Se o roteiro é bacana, se a peça é bacana, se o, né? É lógico que tem texto que você tem que inventar, mas, em geral, quando a dramaturgia é bacana, as coisas fluem. O trabalho do ator, um bom dramaturgo facilita muito o trabalho do ator, né? Ele deixa tudo pronto, porque está tudo ali no texto. Agora me diz uma coisa, ainda essa coisa de composição. O que te seduz mais ou menos? Criar um personagem que você não conhece, ou quero dizer, completamente distante da tua realidade, ou aquele que de tão próximo mexe com tuas feridas? O que te seduz mais? Ou não tem personagem que mexa com as feridas, ou todos mexem, mesmo distante. Como é que você vê essa relação do perto e do longe? Ah, eu acho que o desafio é entrar no universo que você acha que não conhece. Porque, na verdade, a gente meio que, conforme a gente vai vivendo, vai observando, porque assim, eu acho que todo ator tem que ser um observador compulsivo, sabe? Com Tem que estar certeza. atento para. A gente trabalha 24 horas por dia. A gente entra no banco, observa o gerente, como é que faz, entendeu? Hoje mesmo, eu fui perguntar um negócio lá para um moço que ele trabalhava numa agência que estava aqui, que está fechada, que estão reformando. E aí ele mudou para outra agência e ele é um cara travadão. Então a gente, eu acho que eu chocava um pouco ele, porque eu sou muito espontânea, né? Cheguei chegando, como falo. Hum, E aí hoje eu comecei a observar ele e aí eu fui ver um jeito de chegar nele sem assustar, que é tímido, né? Pessoas tímidas são complicadas. E aí, mas eu fiquei observando o jeito dele ser, assim, já vai para o repertório, entendeu? Eu sou completamente obsessiva nesse sentido. Eu trabalho, além de ter essa memória celular, que eu acredito nisso, né, dos sentimentos também, tudo que diz respeito ao humano a gente tem, uhum, né? sim, sim. Os anjos e os demônios todos. Mas eu acho interessante você poder experimentar. Aliás, na maioria das vezes, eu fiz poucas personagens parecidas comigo. Muito poucas. Acho que umas três no máximo. Realmente parecessem comigo, entendeu? Não, quatro. Tem um curta que eu fiz uma personagem que é bem parecida comigo. Mas eu gosto de observar assim, essa coisa de. É como se você desenhasse e fizesse um boneco. Sabe assim, um pouco o pai do Pinóquio lá? Sim, eu repito. Gepeto. De repente, aí você dá vida para aquele ser que você foi desenhando, que você foi criando. Só que a gente é a marionete e o marionetista, tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho Sim. bacana isso. Ou que não, é uma coisa que eu adoraria saber, é aquele povo que faz ventríloco, Ventriloquia. Ventriloquia, que fica pô. discutindo com ele mesmo, sabe assim? Eu adoraria fazer aquilo. Eu sou fascinada, aliás, por esse povo. Tem uns caras que são maravilhosos, entendeu? Tem um americano que até tinha uma época que e foi muito famoso que ele tinha uma caveirinha que era o Ahmed, ele era um terrorista que não tinha morrido em ação terrorista, ele tinha morrido porque ele ligou um celular perto de uma bomba de gasolina e explodiu a bomba, entendeu? Então ele era a caveirinha do Ahmed, chamava. Esse ventríloco, ele é maravilhoso. Isso era uma coisa que eu adoraria fazer. Tem gente que, assim, clown, clown é bacana. Clown é outro problema, eu tenho trauma, eu sou fóbica de palhaço. Você falou de ventriloquismo, eu lembrei de um quadro que o Manuel de Nóbrega fazia com o Canarinho. Não sei se você lembra disso. Que o Canarinho Muito fazia, vagamente, que o Canarinho fazia um boneco. Olha, era muito engraçado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando acaba o trabalho, não quando acaba o dia do trabalho, se encerra a temporada, acaba a gravação filmagem, acaba a gravação da novela, acabou, the end. Qual é a sensação, primeira sensação? Luto, vazio, alívio? depende. Depende do trabalho. Tá. Depende.
de milhões de coisas. Cada trabalho é uma sensação diferente. Tem uns que você fica arrasado. Eu já saí de peça assim que eu estava fazendo um tempo, eu não queria mais. Embora durante o período tivesse sido muito bacana, tem uma hora que eu, sabe, deu. Não Você queria pode mais sentir, você fazer. pode ter todos esses sentimentos de acordo com cada trabalho. É muito individual, assim, muito individualizado, depende do trabalho, depende da relação com as pessoas, depende de milhões de coisas. Agora, é, sempre fica um vácuo, né? Uhum. Assim, Mesmo uma coisa, quando já tem algum trabalho engatilhado, esse vácuo continua. porque são relações diferentes, Entendi, né? entendi. Porque, por exemplo, eu lembro, quando eu estava filmando, quando eu fui convidada para fazer mandala, eu estava filmando em Minas Gerais. Tá. E foi muito louco, porque o último take que eu fiz, eu estava filmando o Grande Mentecapto. E o último take é uma personagem que eu adorava, a Peidolina. É do livro do Fernando É. Sabino, né? E quando eu lembro que eu estava chegando no hotel, e eu pensei assim, e agora, José? Como é que vai ser? A fonte secou, né? Acabou o Hum. trampo, o que que vai ser? No dia seguinte, eu recebi um telefonema. Ah, está sendo chamada para fazer a personagem tal, 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 tal. E já teve personagem assim que, por exemplo, que eu fui convidada para fazer uma novela e até a direção do Avancini. E era uma personagem que eu não fiquei afim de fazer. É isso que eu queria Quando eu saber. vi a sinopse, eu falei, ih, não estou afim de ter essa vibe. A sorte, eu já tinha assinado o contrato, aí a sorte é que o Avancini falou assim, Mara, estou com um problema. O teu físico de rolo não combina com a personagem. Porque ele tinha ficado muito tempo sem me ver, porque ele tinha sido da direção da Tupi, tinha gente ficado uns 5 anos sem se ver, mais ou menos, né? E ele falou: achei que você tivesse mais madura, mas você está fotografando muito melhor do que você estava. Você deu uma encorpada, não sei o quê, você está mais mulher e tudo, é personagem é antítese disso. E, e ele falou: estou com uma, assim, né, sem cachorro, porque você já assinou o contrato? Eu falei: não tem problema, podemos desassinar agora. Não, mas você não vai querer um ressarcimento? Eu falei: não, imagina, 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 porque eu tinha topado, porque trampo é trampo. Sim. A gente E não é isso pode ter que, luxo. e é legal você ter tocado isso, porque era a próxima pergunta que eu ia te fazer. É, sem, sem pedir para você citar, se não quiser. Alguma vez que você aceitou e se arrependeu de ter aceitado algum personagem, se houve. E o contrário, se você recusou alguma vez, por qualquer motivo, e se arrependeu de ter recusado. Ah, teve um, teve, É, teve. No Policarpo. Eu não é que eu não recusei, pôde não, fazer. eu não pude fazer. Eu Tá. não pude fazer porque bateu data, sabe assim? Sim, sim, não bateu, né? Conflito de data. Teve conflito de data. E o pior de tudo é que o filme pelo qual eu já tinha compromisso atrasou e eu deixei de fazer os dois. Eu fui fazer esse outro um tempo depois, entendeu? Tá. Então eu É, fiquei sem fazer o Policarpo, que eu era uma personagem que eu tinha muita vontade de fazer. sempre Eu fiquei acontece esse tipo muito de. Acho chateada que com sempre isso. acontece, acho que toda ator acontece, as duas coisas, eu acho, né? Oi, Sim, Mara, oi, Mara, a mulher, além daquela questão do não acreditar, que você falou que não me peça para fazer algo que eu não acredito, ou vender algo que eu não acredito, eu quero saber se você tem alguma restrição para a atriz, alguma coisa que você não faria, não fará, nunca fez, por restrição mesmo. ah, uma coisa que eu nunca faria era trabalhar com o Zé do Caixão, com aquele bando de bicho que ele punha as pessoas para contracenar. Isso eu jamais faria. Eu Ah, é? adoro o cinema dele, adoro assistir.
Eu achei Tá. um cineasta mega criativo, sempre gostei, mesmo na época em que ele era execrado, eu era muito garota, eu já era fã do Zé do Caixão, mas eu Demorou para ter o talento remotamente. reconhecido, né? Botar uma aranha em cima. Imagina, nem nunca, sem Ah, chance. Eu gosto de ah. ver, assim, quer dizer, não é que eu gosto de ver o sofrimento alheio, não é isso. Mas eu sei que tem toda uma história, entendeu? Mas eu, pessoalmente, nem entrar no set do Zé do Caixão eu entraria, imagina. Tá. Eu quero te propor um bate-bola agora, uma fase de bate-bola, tá? Sei. Quantas vezes já morreu? Só num laboratório uma vez, no laboratório com o Nelson Xavier. Nenhum Era um trabalho. laboratório que chamava Enterrado Vivo, pode. Em que a gente tinha que imaginar aquela situação, não sei o quê, não gostei de morrer. Tá. E matou? Não, e quase morri ano passado. Eu tive um infarto ano passado, depois da Covid. É porque eu ia te perguntar se gravar a morte, se fazer a morte do personagem, faz pensar na finitude. Eu acho que a finitude a gente pensa todos os dias, né? Ou Ainda mais então, eu, por exemplo, eu perdi a minha mãe com 20 anos de idade. a morte te assusta, Imara? Às vezes sim, às vezes não. É oscila. Tá. Sabe, não a morte em si, não o depois, né? Porque eu não sei como é que é esse negócio. Mas o que não me assusta, mas me incomoda é o que eu vou estar perdendo, entendeu? Outro dia eu pensei nisso. Eu falei, pô, eu gosto tanto de estar aqui sabe assim, não necessariamente, mas nessa dimensão, eu acho bacana estar aqui, E, entende? Então eu acho uma sacanagem que nem a Tânia fala que queria ser eterna. Esse negócio de morrer, eu acho uma roubada, mas por outro lado também tem uma hora que eu também penso em que as coisas vão ficando muito diferentes, né? Muito sim, sim. diferentes, assim. Por exemplo, quando eu digo para um aluno, pelo amor de Deus, escreve o que você está aprendendo como matéria, porque o que todo mundo sabe que o que você digita vai para o HD do aparelho, não vai para o teu cérebro, não vai para a sua vivência. Ao mesmo tempo que eu acho bacana eu trazer essa informação, ao mesmo tempo eu vejo que essa resistência deles, porque foram criados para o mundo informatizado, me dá um bode, eu fico pensando aqui, daqui a uns anos eu vou estar fora de moda, eu vou estar sem. Então não tem, vai ter mais sentido estar vivo, entendeu? Ou então eu vou ter que descobrir outro tipo de relação possível, né? Com atores também, né? Que chegam com texto no celular. E acho que uma hora a gente cansa também, né? Pois é, eu acho que disso eu canso, Tá. sabe? Porque ou que não olham para você, que não tem coisa do jogo, não tem, porque lógico, ficou estudando no celular, então não tem uma relação orgânica com o trabalho. Isso eu acho que vai dando, né? Agora, eu sou filha de um cara pilhado, o papai morreu com 97, embora a minha mãe, olha só meus paradoxos. Minha mãe morreu com 57, jovem, linda. Meu pai morreu com 97, lúcido, pilhado, cheio de energia, com 1000 projetos. Assim, a morte pegou ele no pulo, entendeu? Porque ele não tinha Alzheimer, não tinha nada. Assim, Voltou, ele. O voltou, coração dele parou, sabe assim? mas viveu bem, né? Mas, Graças a Deus viveu bem. não, mas ele tinha projeto para mais de 97 Ma- anos, assim. Isso é Ele tinha bom, mil isso é bom, isso é ideias. bom. Isso é bom. Então, eu tenho esses dois modelos extremos, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho um coração meio frágil. Então, eu tenho que estar preparada para qualquer coisa, porque coração é complicado, né? Você disse que morreu uma vez, já matou? Em dramaturgia? Não, fiz maldade, assim, Tiquititas, eu fiz muitas maldades. Tá, eu vou chegar lá. É, Você gosta de se ver? Depende. É uma coisa muito engraçada. Eu, uma vez, um amigo meu falou assim: Imara, eu consegui várias imagens do Dinheiro Vivo, aquela novela que você fez. Foi a primeira novela que eu fiz. Dinheiro vivo. É. São os takes que sobraram, porque é muita coisa que se perdeu da Tupi, não sei o quê. Aí ele me mandou o material e eu fiquei assim: ai meu Deus.
Ai, meu Deus, eu vou ver. Vai que eu não goste. Demorei assim um tempo, acho que um mês para ter coragem para ver. Falei, ah, então vou ver. Adorei, porque eu gostei. Tem uma coisa do que até o Guilherme fala do meu trabalho que eu acho legal assim, que eu prezo, que é a espontaneidade, sabe? O aqui e É, agora, o não representar, né? Às vezes precisa, né? A linguagem tem essa demanda, né? Mas eu procuro trabalhar dentro dessa demanda, entendeu? O lado da espontaneidade, do aqui e agora, do vivo, sabe assim? Então, quando eu vejo que tem uma confirmação, aquilo que eu fiz no passado tem a ver, né? Nesse sentido. Outra coisa, assim, quais foram, quais foram os equívocos? Que assim, isso é uma coisa que eu já aprendi. Todas as vezes que você vê alguma coisa que você faz, a primeira vez que você vê, você só vê os defeitos. é, Aí eu podia ter essa fala, por que que eu dei essa pausa? Eu podia ter feito. Você fica, a gente é muito obsessivo, né? Quer dizer, muito. A gente é obsessivo, a gente fica corrigindo coisas, principalmente quando no teatro você tem condição de ir aperfeiçoando, né? Eu lembro que quando eu terminei o filme do Guilherme, que a gente foi dublar, foi o primeiro longa que eu fiz. Assim, longa, que eu tinha um papel protagonista, né? Eu fiquei chocada com aquilo que eu não podia mudar nada. Era definitivo. Porque se essa questão da morte não me atrai, o lado eterno das coisas também me assusta um pouco, né? é. Você não pode mudar, né? O filme está editado, aí faz como? Eu queria tirar essa cena e pôr outra. Não tem essa possibilidade. Então, isso também me assusta um pouco. Então, da primeira vez que eu vi esse longa, eu falei, gente, é imutável isso aí, que agora eu não posso fazer nada. A sorte é que depois, agora, quando eu vejo, tem umas coisas que eu faria, é lógico, que nem a minha biografia também, tem muita coisa ali que eu acho que pode ser enxugada, não sei o quê, mas você pode melhorar. Eu poderia melhorar, mas não sou de ficar me vendo e tudo. Mas eu sinto, eu gosto quando eu fico aliviada, assim, que eu vou ver algumas takes, né, que me mandam de novelas que eu fiz. Eu sempre vou ver assim, ai meu Deus do céu, vai que eu não gosto, como é que vai ser isso? Aí eu vejo e fico aliviada, assim. Eu acho que eu não pago muito mico, não. Você está me dizendo que você é generosa com você. Sou. Você decora fácil? Não. Tem dificuldade para Odeio a decorar? Tânia Alves. A Tânia tem memória fotográfica, ela olha para o Hum. papel e já sabe. Eu não, eu tenho que escrever, andar para um lado para o outro. Eu lembro que eu morava na Avenida Paulista e eu ficava andando a avenida inteira, batendo texto. Eu pego o ônibus, ponho fone, gravo, escrevo. Não, você não tem noção. É um sofrimento. Você hoje dá aula para atores, né? Quero saber de você o seguinte: se mudou tua impressão a partir do momento que você começou a dar aula, ou se reafirmou a impressão? O que é mais importante? Eu sei que tudo é importante, mas o que é mais importante para um ator dar certo? Talento ou vocação? As duas coisas. Mas não tem alguma coisa que pese mais? Eu acho que, na verdade, o que pesa mais é sentido de oportunidade e Tá, dedicação, né? tá. Por exemplo, você vê, é muito nítido isso, assim. Você tem alunos, quer dizer, tem aquelas pessoas, vou usar uma expressão um pouco forte, mas é culpa da lua mesmo, entendeu? Hum, Que a pessoa não é aplicada, mas é muito talentosa e que, de repente, ela, pá, ela acontece, né? E tem pessoas que têm um certo limite, ou pelo menos não encontrou a sua linguagem dentro da coisa, e que vai elaborando, e vai trabalhando, e vai se aperfeiçoando, e vai se aperfeiçoando, e que de repente a pessoa, entendeu? E que entendi. você vê, acompanha a sedimentação de um conhecimento naquela pessoa, é muito interessante, entende? Ok. Agora também tem a oportunidade, ou saber, né, da oportunidade.
Tá. né? Eu tenho uma aluna nossa que, quando eu dava aula lá na NT, que ela se É. preparou muito, que é a Alanis Guigen, né? Ela se preparou muito, ela fez curso com o Tapa. E assim, no começo ela não era tão dedicada, assim, mas no último ano de formação dela, e que ela começou a correr atrás, começou a fazer oficina com várias pessoas, ela começou a se aplicar e entender o mecanismo da coisa, como é que funcionava, foi, estudou, fez oficina com várias pessoas bacanas e foi esperta. Ela entendeu qual era a proposta, foi, estudou, e quando ela foi fazer o teste, ela estava preparada, entendeu? E passou. Porque tem isso também. Tem uma coisa que eu estou fazendo um curso com um cara muito bacana, que é o Eduardo Milevich, e ele fala uma coisa: ator tem que ser inteligente também, sabe? Tem que ter, entender, principalmente no século XXI, né? Quais são as demandas, né? Aliás, se você for ver historicamente, né? O pessoal que deu certo no meio, na maioria, né? Você vê a Rejane, a, a própria Sarah Bernard, né? O Molière, o Shakespeare, tudo é um ator, né? O próprio Thespes, né? O Ésquilo, né? Esse povo tudo era ator, escrevia e atuava, né? Então, quer dizer, o povo que fica, né? Tem Procópio, Bibi, Tânia, né? Tunico, né? As pessoas bacanas, né? Fernanda, né? Tem uma lista enorme de pessoas. É. Otelo tinha uma inteligência cênica, né? Ele pegava um texto, Guarnieri, né? Otton, ai, Juca? tantos atores que eu não quero. Não quero ficar em falta com ninguém, né? Fagundes, Juca de são Oliveira? muitos. São pessoas que entendem aquilo que elas estão fazendo, entendeu? Entendem o métier e são pessoas que são grandes leitores, né? Sim. Então, você falou de Martins leitura. Pena, quando você vai. Eu dirigi um espetáculo, desculpe, só completando, em 2019, sobre o Martins Pena, que eu li todas as peças do Martins Pena. O cara é um gênio, cara, entende? Então, ele não atuava, mas ele escrevia entendendo que era o teatro, entende? E você via que em cada personagem ali tinha um ator falando para atores, né? É. Porque o dramaturgo também tem que entender a dinâmica da atuação para ser um bom dramaturgo. Ele pode não entrar em cena fisicamente, mas todos os personagens que ele criou, que nem Suassuna, é um ator. Senão ele não Aí, faria aquelas personagens que ele faz. ele era bárbaro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nem sempre a palavra traduz o pensamento. Mesmo, Aliás, mesmo assim, às vezes a palavra é legal. O que te motiva na escolha de um texto? A palavra ou o pensamento? as duas coisas. Mas, assim, é, tem coisas que a gente gostaria de fazer, tem coisas que nos dão a oportunidade de fazer, e tem coisas que a gente precisa fazer. E aí, em cada uma dessas é uma levada, é um rolê, entendeu? Então, tem coisas que você descobre um jeito de gostar daquilo que inicialmente você até teria uma certa resistência. Salva aquele negócio das baratas lá do cara, né? Mas assim, que você teria uma certa resistência, que nem esse trabalho lá com a Vancini, que na hora que eu li a sinopse, porque assim, primeiro ele me chamou, eu falei, oba, trabalhar com a Vancini, que legal. E blá, blá, blá. Quando eu li a sinopse, o que era a personagem, eu falei, tô afim, como é que eu faço agora? Entendeu? Eu não queria entrar nesse lugar, viver esses sentimentos que a personagem, né? Já fiz uma personagem também que só chorava, Hum. só sofria, só sofria, só sofria. E aí, assim, um dia eu liguei para o autor e falei assim, para o autor e falei assim, olha, se eu chorar no próximo capítulo, você vai sofrer um atentado. Ele ficou chocado. Porque assim, eu chorava em todos os capítulos. E ele faz mal por um rim. Sempre sofrer, Hum. sofrer, sofrer, faz mal por rim, fisicamente, né? Porque o Uhum. cérebro da gente, o inconsciente, não sabe o que é verdade, o que é fantasia. E o corpo é que paga, né? Então, ela lidava com uma coisa que eu tenho dificuldade, que é a rejeição, né?
o tempo inteiro, era uma personagem que era rejeitadérrima, não sei o quê. E daí, o que que eu comecei a fazer como truque? Eu comecei a trabalhar tecnicamente várias maneiras de choro. Hum, Como se pode chorar, assim, sabe? Tipo, milhões de maneiras de chorar. Como é que é, de repente, a lágrima escorrer, de repente o choro mais Aí eu comecei a experimentar coisas. Eu falei, tem que descobrir um jeito de ser feliz nesse lugar, né? Senão você não aguenta. E então você fica procurando saídas, né? Assim, para que porque assim, eu tenho uma teoria que todo personagem deixa uma certa craca na gente. Acho que a gente não sai é, igualzinho, né? Faz o trabalho e sai igualzinho como a gente era antes. Tudo modifica um pouco a gente, porque te abre uma perspectiva de visão de mundo, né? Que você não tinha, né? Todo personagem traz em si uma revelação de alguma coisa que você desconhecia, né? Então sempre fica alguma coisa, e dependendo de como é a personagem, se ela sofre muito, se ela é assim ou se ela é assado, ela pode te machucar, independente de você trabalhar com memória emotiva ou não, né? Porque tá. está acontecendo no seu corpo, né? Por meio de você, né? Através de você. Então, tem essa coisa assim. Então, eu não sei. Tem muita coisa que eu gostaria. Por exemplo, eu fiz uma personagem que eu entrei assim, com pouco tempo, porque as atrizes anteriores não quiseram fazer, que chama O Ano do Pensamento Mágico. É um texto muito duro, porque é escrito pela Joan Didion, que faleceu ano passado, inclusive, em que ela narra como ela perdeu o marido e como ela perdeu a filha. E ela narra como é que foi o processo de luto dela. É uma dor que ela viveu. E que ela viveu de uma forma muito pragmática. Então, tinha uma coisa que me dividia, porque às vezes eu estava falando o que ela estava descrevendo, até com uma certa distanciamento, com um certo humor, uma situação. Por que que era o ano do pensamento mágico? Porque ela, durante um período, logo depois que o marido dela morreu, ela não deixou de acreditar que a morte era uma coisa definitiva. Então, ela achava que se ela tivesse determinados procedimentos, perigava o marido voltar. Isso, assim, extremos. Ela não deu os sapatos dele porque morto, vai que ele precisasse, porque quando a pessoa é enterrada, ela é enterrada sem sapato, né? Então, vai que ele precisasse. Ela, ela teve uma época que ela queria acompanhar a autópsia para ver onde é que estava o defeito, para consertar. Ela entrou numa vibe Hum, completamente. Só que quando ela escreve isso, ela escreve narrando o que ela já tinha passado. tá. Ela tem uma visão, perspectiva do processo doloroso que ela viveu. Só que eu, como atriz, estava ouvindo a história dela. Então, tinha uma cisão dentro de mim, porque ela era muito objetiva na forma de Uhum. narrar. E eu, às vezes, eu estava falando o texto e eu ficava emocionadíssima, como espectadora da história da outra, entendeu? Entendi, claro. Então, como separar os meus sentimentos, ouvindo aquilo que ela estava narrando, das, dela, da John Didion, que era a personagem que eu estava tendo que entregar para o público e para a produção, entendeu? Então, tinha momentos na cena que eu estava contando, até hoje me dá um negócio aqui assim, quando ela vai narrando, quando ela vai para o Kansas e ela está dentro de numa plantação de milho, assim, que quando ela se dá conta que o John morreu, que quando eu lembro me dá vontade de chorar. Só que eu não podia contar isso em prantos, que Hum, a minha emoção da Imara tinha nada a ver com a emoção dela. Para ela, é como entendi. realmente ela tivesse tido uma revelação. Ela aceitou a morte e pôde viver um luto normal, não fantasioso. Então, essa briga interna
Aí passei a temporada inteira. Que tinha horas que eu estava. Ou então no casamento da filha, quando ela começava falando da Quintana, e a Quintana estava estava no hospital, em coma e tudo, que eu começava a falar e eu escutando o que eu estava dizendo, eu e Mara ficava extremamente comovida. Só que a Dídia não era assim. Então, essa Sim, cisão, às vezes, é muito louca. Aí é um conflito entre sentimento e razão, né? sim, é o eterno conflito, né? É. E vai nas suas quatro últimas perguntas, tá? Para te liberar. Eu sou muito verborrágica, então tem que me Não, dar um. eu não quero cortar, mas tudo bem, vamos lá. É, qual a importância da comédia na Ah, dramaturgia? adoro, adoro. Minha vocação é comédia, imagina. Por que que a comédia é pouco valorizada pela crítica? Ah, bom, por milhões de motivos, né? O Humberto Eco narrou isso muito bem no Nome da Rosa, né? Sim, É um preconceito, né? É uma bobajada. Porque a comédia, tecnicamente, é uma das coisas mais sofisticadas, mesmo a baixa comédia. É lógico que tem alguns recursos que são muito precários, né? Mas a comédia é uma ciência, sim. né? Você Precisa. comover os outros, comédia, os grandes comediantes, eles são geniais, Você assim, tem né? comédias no teu currículo? Tenho menos do que eu gostaria, Tá, porque tá, mas tá. quando eu dou as minhas palestras, aula magna e tudo, todo mundo fala assim: ah, você tinha que fazer mais comédia. Eu falo: espalha, pelo amor de Deus. Tem muita pergunta que ficou, a gente tem que cortar por causa do tempo, mas eu preciso te fazer três perguntas. Uhum. Por mais sucesso que se tenha no cinema, por mais êxito que se tenha no teatro, é a televisão que te dá popularidade. A televisão te tira do anonimato. Foi em Mandala? E Mandala foi um start. Foi muito legal. Onde que Foi você se viu popular? E como é que você a lidou com, Tiquititas. e como é que você Tiquititas. lidou com a popularidade? Foi muito engraçado, porque a gente não vivia essa popularidade, porque a gente gravava e morava na Argentina. Mas, é Agora, foi uma uma po- surpresa. mas ela te mantém popular, acho que até hoje, né? Sim, as pessoas lembram. Mandala também, as pessoas lembram, mais até do que Salomé, tudo. Mandala foi um marco. Também no horário nobre, né? Mas o Chiquitita foi muito louco, porque a primeira vez que eu vim de Buenos Aires para São Paulo, que eu fiquei 2 meses gravando direto lá, 2 meses e meio, e aí, de repente, eu falei, eu preciso ir para São Paulo para resolver minhas contas. Eu cheguei no domingo à noite, na segunda, quando eu saí na rua, foi um choque, porque todo mundo olhava para mim. Entendeu? Agora, eu tenho uma vantagem, que eu acho que é. Eu, pessoalmente, sou muito diferente do que as pessoas me veem. As pessoas sempre acham que eu sou mais alta, Uhum. entendeu? É muito difícil as pessoas juntar, a não ser a voz. A minha voz isso é muito marcante. Mas os meus cabelos, lembra aquela propaganda, por exemplo, a minha voz é muito reconhecível, sabe? Tá. Mas as pessoas juntarem eu à novela é muito difícil. Porque na vida, eu sou completamente diferente das personagens que eu faço. O que, na Entende? verdade, pode ser uma vantagem, isso, né? O Ney Torraca dizia assim, Mara, você nunca vai ficar famosa. Essa mania que você tem de compor, você não mora na Inglaterra. Entendeu? Ele falava assim para mim. Na Inglaterra, o pessoal dá o maior valor. Aqui as pessoas têm que te reconhecer. Então, as crianças me reconheciam. Adulto não conhecia, não, mas as crianças andando na Paulista, todas as crianças olhavam para mim assim. Chiquititas tem quanto tempo? Tem que a gente foi para o ar, foi 99 e 2000. Crianças já são adultas, né? E ainda deve te reconhecer, né? Não, não, porque na época da Chiquititas eu estava completamente diferente do que eu estou agora. As Ah, naquela tá. época era danado. E eu sou daquele tipo que anda de ônibus, metrô, entendeu? Então as crianças eram frejas, as crianças todas me olhavam e sacavam que eu era eu. Adulto, não. Ó, ficou bastante coisa para perguntar, sempre fica, que é bom, porque eu posso te chamar uma segunda vez, mas eu preciso encerrar com duas perguntas. Hum.
A gente chegou à conclusão aqui que são 50 anos de carreira. Eu estou vendo aqui, teu currículo tem, sei lá, de cinema, teatro, televisão. Se contar os comerciais, então, passa disso. 2 centenas de vidas vividas. A pergunta que eu te faço é, não tivesse sido você atriz e vivido essas 200 vidas diferentes, tivesse tido uma outra trajetória profissional, de repente como tradutora, você seria uma pessoa diferente, você acha? Teria uma evolução diferente? Não sei, não tenho a menor ideia. Não sei. Reflete um pouquinho para mim. Não, não tem ideia, não. E pensando na Noca, na minha tia-avó, É. né? Se eu acho que eu tenho um pouco essa herança dela, eu sou um pouco descendente dela, ou talvez reencarnação, não sei. Mas eu acho que não, pensando nessa coisa irreverente, nessa coisa solta, essa coisa meio cigana, essa, né? Tem gente que não acredita, mas essa maneira de ser aquariana na vida, né? E Aquariana, aquariana como as minhas é, 2 filhas. Eu tenho 2 filhas aquarianas. Agora, então você me fala, mas me fala, Imara, com os olhos da generosidade que você diz que você se vê no audiovisual. Quem é Imara Reis? eu vou usar um clichê, mas é bem a minha cara, uma metamorfose ambulante. Do grande Raul Seixas? Eu sou uma metamorfose ambulante. Se bem, eu sou uma metamorfose, mas tem uma constância que é muito louca, assim. Eu estou sempre mudando, sempre fazendo coisas novas e sou disponível para mudança, entendeu? E de casa, de repente, eu estava mudando. Eu achava que eu ia fazer uma coisa, de repente, quando eu vim parar aqui em Santos, trabalhando com a Renata Zanetta, que me convidou para dar aula aqui. Eu não sabia, não conhecia São Vicente, acabei morando em São Vicente, estou adorando você morar numa cidade plana. As Uhum, pessoas falam, está gostando de São Vicente? É plano, entendeu? É plano, adoro cidade plana, que você anda e tem mato, montanha, né? Mas eu estava achando que eu ia morar numa cidade perto do Rio, que eu queria sair de São Paulo. Eu meio que entojei um pouco São Paulo. Muita poluição, né, aquela coisa, né, que é essa demanda. E de repente vim parar aqui, não sei quanto tempo eu fico aqui, eu tenho essa disponibilidade para a vida, entendeu? tá. Então, por isso que eu falo que eu sou essa metamorfose. Mas as pessoas reconhecem nos meus atos isso. Eu posso falar isso mais pelo retorno que as pessoas me dão, né? Tem vários amigos que falam, Mário, você é tão coerente, mas eu não tenho assim a intenção da coerência, nem sou preocupada com isso, entendeu? Tá, tá. Olha, eu aprendo muito em cada entrevista que eu faço, já são quase 130, Olha que bom. e aprendi muito, sempre aprendo, e cada pessoa é única, né? Embora as entrevistas sejam muito parecidas, elas sempre têm um resultado muito diferente, e cada pessoa é única. Gostei muito, espero que você tenha gostado também. E muito Ah, obrigado, gostei, viu? gostei muito também. Pena que ficou tantas pendências, né? Talvez por eu ser tão loquaz, né? Não, mas Assim, assim, as minhas respostas longas te atrapalharam um pouco. não atrapalharam, muito ao contrário, como eu disse, eu aprendo em cada resposta, eu aprendo em cada entrevista e aprendi muito. Muito obrigado, viu, Imara? De verdade, um grande beijo para você. Para você também. Depois eu quero saber que filme foi esse que vocês filmaram, você e Guilherme, que ele Tá. nem me contou. Não aconteceu por isso. Filmamos, mas faltou. Eu te conto depois. Um Eu quero beijo. saber dessa história. Tchau.